Olá, querido aluno, tudo bom? Hoje eu trago para você um exercício muito interessante, um exercício cobrado no Enem em 2009 sobre conversão de energia, especificamente energia elétrica para energia mecânica. Imagine só a seguinte situação: você vai procurar emprego numa empresa de conserto de motores ou uma empresa de uma fábrica. E aí, na entrevista, o, o chefe ou o entrevistador te coloca diante da seguinte situação. Olha só, eu preciso comprar um motor elétrico para me instalar num elevador de carga. E nesse elevador eu vou precisar transportar tantos quilos diariamente com esse elevador. E aí eu preciso saber que tipo de motor que eu escolho para esse elevador. Como que você resolveria uma situação como essa? Você vai se deparar agora com esse exercício, exatamente uma situação como essa. Vamos resolver então? Olha só. Os motores elétricos são dispositivos com diversas aplicações. Dentre elas, destacam-se aquelas que proporcionam conforto e praticidade para as pessoas, e é inegável a preferência pelo uso de elevadores quando o objetivo é o transporte de pessoas pelos andares de prédios elevados. Nesse caso, um dimensionamento preciso da potência dos motores utilizados nos elevadores é muito importante e deve levar em consideração fatores como economia de energia e segurança. Considere que um elevador de 800 quilos, quando lotado com 8 pessoas ou 600 quilos, precisa ser projetado. Para tanto, alguns parâmetros deverão ser dimensionados. O motor será ligado à rede elétrica que fornece 220 volts de tensão. O elevador deve subir 10 andares em torno de 30 metros a uma velocidade constante de 4 metros por segundo. Para fazer uma estimativa simples da potência necessária e da corrente que deve ser fornecida ao motor do elevador para ele operar com lotação máxima, considere que a tensão seja contínua, que a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado e que o atrito pode ser desprezado. Nesse caso, para um elevador lotado, a potência média de saída do motor do elevador e a corrente elétrica máxima que passa no motor serão, respectivamente. Aí nós temos as alternativas aqui. Vamos lá, pessoal. Os motores, a principal função do motor é conversão de energia. Motor e gerador são dispositivos elétricos que convertem energia. Em geral, eles pegam energia mecânica ou energia térmica ou termodinâmica e convertem em energia elétrica. Esses são os geradores de energia elétrica. E quando eles convertem energia elétrica em outros tipos de energia, por exemplo, a mecânica, ele é um motor. A única diferença entre eles é essa. Quais são as informações? Na física, a gente começa a resolver o exercício coletando as informações que o exercício nos traz. Tá? A primeira coisa que ele nos dá é o peso do conjunto. Por que eu falo conjunto? O conjunto é elevador mais a lotação. O elevador ele pesa 800 quilos. E qual é o peso da lotação? 600 quilos, que são 8 pessoas. Tá? Mas a informação mais importante é 600 quilos. Então, o peso total do elevador com as pessoas, é 800 mais 600 quilos. Isso vai dar 1.400 quilos. Tá? Beleza. Qual é a próxima informação que o exercício nos traz? Aí ele fala alguns parâmetros deverão ser selecionados. Né? O motor será ligado à rede elétrica que fornece quantos volts? 200 volts. Então, essa será a tensão fornecida ao motor, tá? 220 volts. Mais uma informação.
Quantos andares ele vai subir? 10 andares, em torno de 30 metros. Então, esse será o deslocamento que o elevador precisará fazer. E ele vai fazer esse deslocamento numa velocidade constante de 4 metros por segundo. Essa será a velocidade que o elevador precisará se deslocar. Tá? Aí você anota essas informações. Para fazer a estimativa, e por fim, só uma informação complementar para nós usarmos a gravidade no valor de 10 metros por segundo ao quadrado. Então tá. Qual o tipo de conversão de energia que esse motor está fazendo? Nós precisamos nos perguntar isso, tá? Obviamente, vai ser uma conversão de energia elétrica para uma energia mecânica. Então, ele vai pegar a energia elétrica, que vai ser fornecida pela rede elétrica, uma tensão de 220 volts, e vai converter ela em energia mecânica, que vai elevar o elevador. Beleza? Então, nós precisamos conhecer a propriedade física que está relacionada à conversão de energia, que é a potência. A potência elétrica, ela converte energia elétrica em outras fontes de energia. Ela consome energia elétrica, beleza? E tem também a potência mecânica. A potência mecânica, ela consome ou ela produz energia mecânica. Então, nesse processo aqui, a energia elétrica está sendo convertida em energia mecânica. Nós precisamos, então, saber quais são as equações para potência elétrica e potência mecânica. Vamos ver, então? Eu já anotei aqui para você quais são as informações que o exercício nos traz, e eu só destaco uma coisa. No Enem, nem todas as informações que o exercício te traz, você necessariamente vai usá-las. Por exemplo, o deslocamento. Nesse exercício, ele não é tão importante quanto a velocidade. Tá? A velocidade é muito mais importante do que o deslocamento. Tanto que eu não vou utilizar o deslocamento para resolver esse exercício. Talvez uma outra pessoa possa utilizar. Eu, particularmente, não vou utilizar. Tá? E nós vamos chegar na resposta sem o menor problema. Vamos então escrever a equação para a potência elétrica. A potência elétrica ela é descrita da seguinte forma. Potência é igual a tensão multiplicado pela corrente. Daqui, se você abrir a tensão, você vai ter a resistência, vai ter a corrente, pela lei de Ohm. Tá? Mas aqui nós não estamos pensando na lei de Ohm, nós estamos pensando na equação da potência, a equação geral, potência elétrica. Tá? Então, essa aqui é a equação da potência elétrica. Beleza? Agora, qual é a equação da potência mecânica? A equação da potência mecânica, nós podemos deduzir ela bem rapidinho, só para você entender de onde ela vem. Potência mecânica é uma taxa do trabalho realizado no intervalo de tempo. Tá? O trabalho, ele é a força num dado deslocamento. Tá bom? Trabalho é isso, é a força que você aplica. Por exemplo, aquele exemplo da caixa, você empurra a caixa de um ponto ao outro, você realizou uma força sobre ela, né? E com isso você gastou energia. A energia que você gastou deslocando aquela caixa, utilizando uma certa força dentro de um deslocamento, é justamente o trabalho, tá? Então a gente escreve dessa forma. Mas veja só, deslocamento dividido pelo tempo, espaço percorrido dividido pelo tempo, é justamente a velocidade. Por isso que a gente pode escrever aqui, potência é igual a força multiplicado pela velocidade. Tá? Então, para ficar bonitinho, dá para a gente pegar já potência igual a força vezes velocidade. Lembra dessa equação, lembre mais dessa, tá? Força vezes a velocidade. Beleza, então. Então, nós temos aqui duas equações para a potência. A potência elétrica e a potência mecânica. Então, essa aqui é a equação
da potência mecânica, tá? Nesse exercício, toda a energia na forma de energia elétrica que está sendo fornecida ao motor está sendo convertida em energia mecânica. Por isso, a taxa de consumo do motor é a mesma taxa de produção. A taxa de consumo de energia elétrica é a mesma taxa de produção de energia mecânica. Ou seja, a potência, nesse caso aqui, tanto a elétrica e a mecânica são iguais. Por isso, nós vamos pegar essas duas equações e vamos igualar. Essa aqui é a potência elétrica e essa aqui é a potência mecânica. Beleza? Então, aqui, ó, potência elétrica é igual à potência mecânica. Em todos os processos de conversão de energia, nós vamos ter sempre duas potências, a potência de consumo e a potência de produção, tá bom? Potência elétrica aqui é o consumo, potência mecânica é a produção. Agora, nós vamos simplesmente substituir essas equações aqui. Então, ó, U vezes I é igual a F vezes V. Ora, nós sabemos quem é U? Sabemos, 220 volts. Nós sabemos quem é F? Sabemos. Por quê? Essa força que o motor vai precisar realizar é justamente a força para vencer a gravidade. Se nesse exercício a gente considera que a gravidade ela é para baixo, né? Se nesse exercício a gente considera que os valores positivos estão voltados no mesmo sentido da gravidade, então a força que o motor vai precisar fazer é menos a força da gravidade. Qual é a força da gravidade? Força gravitacional. Massa vezes a constante gravitacional. Tá? Então, basta que a gente pegue o valor da massa, que é 1.400, e multiplique por G, que é justamente 10 metros por segundo. Olha só. Eu não vou substituir aqui, porque vai ficar bonitinho, né? Eu gosto de fazer conta para ficar bonitinho. Eu já vou isolar esse I aqui, que é a corrente que nós queremos calcular. Uma vez calculada a corrente, a gente pode voltar para essa equação aqui da potência elétrica e calcular a potência elétrica que o exercício também nos pede. Ele pede a potência e a corrente. Tá? Aí você fica na hora lá confuso, você acha que tem que calcular a primeira potência, porque os nossos exercícios da escola são assim, né? O professor nos dá, ele nos faz as perguntas na sequência que a gente precisa calcular certinho. Toma cuidado, hein? O Enem não é seu professor. O Enem ele é muito mais astucioso, te exige muito mais do que o professor seu do ensino médio, tá? Ele pede primeiro a potência e depois a corrente. Só que você vai precisar da corrente para calcular a potência. Então, primeiro nós vamos precisar da corrente. Então, ó, corrente é igual a força vezes velocidade dividido por U. Eu já vou aqui colocar um sinal de igual. Não vou colocar sinal de igual aqui não. Vou fazer assim. Aqui na frente, ó. Corrente é igual. Essa força aqui é menos a força gravitacional. Então, é menos mg vezes V, correto? Dividido por U. Vamos substituir agora. Agora sim nós podemos pegar e substituir tudo o que nós temos. Qual é o valor da massa? 1.400. Qual é o valor da constante gravitacional? Eu vou suprimir aqui, pessoal, as unidades. Por quê? Eu não comentei com você, mas todas as unidades aqui, elas estão no sistema internacional. É muito importante que quando você resolver no exercício, tome esse cuidado. Aqui a gente tem quilograma, aqui nós temos metros, segundo ao quadrado, volt, tá? Metros por segundo também. Então, tome esse cuidado. Como todas as unidades aqui estão no sistema internacional, eu não preciso ter nenhum problema. Eu vou suprimir aqui só para ter mais espaço no quadro. 1.400 vezes 10, que é a força, que é a constante aceleração da gravidade, e vezes a velocidade, 4 metros por segundo. Tudo isso está dividido por 220. Opa, vou colocar o 2 aqui então.
Tá? Quando você dividir esse valor, você vai chegar... deixa eu só voltar aqui, que eu já tinha calculado. Tá? No Enem você não vai ter calculadora, então é bom você aprender a matemática básica, como que se divide isso daqui. Uma forma muito fácil de você reduzir todas essas contas é simplificando, pessoal. Olha só, esse zero aqui, ó, pode cortar com esse. E eu vou cortar esse zero aqui, colocar uma vírgula aqui no 2. Tá bom? Então eu já vou ter aqui, ó, 140 vezes 4 vezes 1, né? Dividido por 2,2. A conta já fica menor, tá? Isso tudo, quando você calcular, isso será igual... Então, aqui a corrente, ó, ela é igual a 254,5. Nós vamos aproximar, porque no exercício ele não dá 54,5. Vai ser 255. Tá? Então, esse é o valor da corrente. Beleza. Fizemos a primeira parte, agora é a segunda parte, que é calcular a potência elétrica. Para calcular a potência elétrica é bem tranquilo, basta que eu multiplique 255 por 220. Tá? E isso vai dar um valor, deixa eu anotar aqui, eu vou apagar essa parte aqui da frente, tá? Para ter espaço para calcular a potência elétrica. Então, aqui, ó, a potência elétrica é igual a 220, sempre esqueço do outro 2, 220 vezes 255. Então, a potência elétrica é igual a 56 mil. 56 mil watts. Olha só, o que é 1 kW? 1 kW é 1000 watts. Por isso que a potência elétrica é 56 kW. Tudo bem, pessoal? Então, vamos ver qual é a resposta que corresponde ao nosso resultado. Nós chegamos numa corrente de 255 amperes. Aqui, eu já encontrei, letra C. E potência elétrica de 56 kW. Maravilha! Letra C, então, pessoal. Essa é a resposta, tá bom? Um grande abraço, até a próxima oportunidade e continue seus estudos. Até mais, pessoal.